Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Psicast de hoje. E a gente está aqui para falar de algo muito importante com uma convidada que, ao ver assim, vai dizer: caramba, já tem idade para estar no Psicast? Mas sim, Marcela, Oi, estudante de gente. psicologia, e ela vai se apresentar, vai falar um pouquinho sobre ela. E depois que ela se apresentar, a gente vai falar o tema do nosso Psicast e vocês vão entender o porquê que a Marcela está aqui. Marcela, fala um pouco de você, da sua biografia. Você é estudante de psicologia. Bom, eu sou a Marcela, como a Vanessa já comentou, né? Estou no sexto período de psicologia agora e eu também sou estagiária aqui do Instituto e a gente vai conversar um pouquinho sobre A saúde mental dos cuidadores. Cuidar de quem cuida. cuidar de quem cuida. Eu acho que é muito importante. E por que que a Marcela está aqui? E é importante dizer que a Marcela fala um pouquinho da sua avó, né, a doença dela, para que as pessoas que estão lá do outro lado possam entender o porquê que você está aqui, para dividir esse momento que é único para tantas outras pessoas, tantos outros cuidadores que cuidam de alguém e quebrando também o estereótipo de que as pessoas pensam, né, da seguinte forma, né, que os cuidadores são, né, geralmente são as pessoas mais velhas, são mães, são pais e também irmãos e também netos. Então a gente acaba que quebrando esse estereótipo de que não existe uma idade, né, para os cuidadores e que a saúde mental desses cuidadores precisam estar bem alinhadas, né, com relação a isso. Então fala um pouquinho da sua avó, do que, né, ela tem, para que a gente possa caminhar aqui na nossa conversa. Bom, então, há uns 4 anos atrás, a minha avó ela teve um princípio de AVC e desde esse ponto específico até os dias de hoje ela teve um declínio muito grande. Ela começou, né, com a perda de memória, teve episódios de muita agressividade, ela não reconhecia mais a gente, não reconhecia mais onde ela estava. Ela queria ir para outro estado, falando que queria ir para casa, Uhum. mas que ela estava dentro de casa. Uhum. Ela já fugiu algumas vezes. Na enchente que teve em 2021, ela conseguiu sair de casa e teve a enchente, né? Então ela ficou presa no centro da cidade e não conseguia voltar para casa. E como é que ela voltava para casa? Que ela não lembrava onde é que era a nossa casa. Nossa. E aí ela só conseguiu voltar com a ajuda da minha mãe e dos amigos dela, né? Que encontraram ela na rua, toda suja, não sabia quem era, não sabia com quem tava, Sem sem documentação. documento. E E o quanto isso é doloroso, né? Porque é uma parte dela que some, né? Da identidade dela, e o quanto os cuidadores precisam estar sempre ali, embora é uma casa de mais de uma pessoa, mas que não dá conta. Então, essa rede, ela precisa estar ambientada com aquela situação, né? Que é a situação do qual você acabou de relatar, e ajuda, né? Que sozinho você não faz nada. sim, a gente também não tinha ideia do que ela teve, né? Ela Uhum. teve o AVC, mas a gente não sabia o que era. A gente achou que ela só tivesse tropeçado Uhum. e caiu. E há 4 anos atrás. E há 2 anos atrás que a gente começou a ver os sinais e os sintomas, e aí levamos no médico e a gente viu que não foi um AVC, foram micro AVCs que teve no cérebro dela, e aí foi desencadeando as coisas. Então, há 4 anos atrás teve uma coisa, de 2 anos para frente foi só o declínio O mais, declínio, isso mais mesmo. avançado, assim, Uhum. né? E o quanto isso abalou a estrutura da família, né, como um todo. E agora todos precisam juntar força, ter esse olhar mais empático, e aí você, agora vindo, né, como psicóloga da casa, né, tentando ali manter o equilíbrio, né, a homeostase daquela situação, que são eventos que acabam desestruturando a família, porque você precisa estar equilibrada para poder levantar outra pessoa. Mas o mais importante que a gente quer abordar aqui é o seguinte: a saúde mental de quem cuida. Porque você está pronto para ajudar, mas existe também um esgotamento desse outro lado, que é você, no dia a dia, ajudando sua mãe, e aí precisa de ter um revezamento para revezar aquilo, né, e ajudar,
cada uma, olha, agora um grupo olha, outro grupo, né, vai descansar, e o quanto isso para você é importante dizer para essas pessoas que é preciso tirar esse tempo, esse pequeno curto tempo que aparece, você precisa priorizar esse tempo, você precisa utilizar desse tempo e não se sentir culpada? Como é que é isso? Você pode dividir assim para as pessoas que estão lá, olha, se aparecer um tempo, você precisa. Sim, muitas vezes a gente acabava. A gente quer ajudar, a Uhum, gente quer cuidar, a gente quer dar carinho e atenção. uhum, E muitas vezes, por conta da situação, a gente acabava descontando, a gente acabava brigando entre a gente uhum. e com ela também, né? Sem E entender, né, um sim, pouco. e às vezes ela devolvia o ataque também, É né? porque a agressividade vai gerar agressividade, né? Sim, e aí muitas vezes a gente se sentia culpada porque a gente não queria brigar, a gente não queria discutir, mas acabava acontecendo e muitas vezes eu já chorei, a minha mãe já chorou porque a gente não queria reagir daquela forma, a gente não queria tratar ela daquela forma. E como na época eu trabalhava fora de casa e ficava a maior parte do tempo fora, eu não tinha muito como auxiliar. Então o meu irmão acabou saindo do emprego dele para poder dar essa atenção Pietro, né, o mais velho, isso, né? na íntegra para ela. E aí acabava que muitas vezes ele era o alvo dos ataques e ele também acabava reagindo. E aí a gente sempre falava assim, não, final de semana sai de casa, vai fazer alguma coisa, e ele não queria, porque é minha avó, porque eu quero cuidar dela, E porque aquela não é justo sensação fazer de isso com culpa, vocês. né? E a pessoa fica muito reativa, né? Porque a agressividade vai gerar esse comportamento, né? Você que tem aí é, um olhar que você agora está mais carinhoso para a TCC, e vai gerar, quando a pessoa se torna reativa às agressões, provavelmente ela vai reproduzir esse mesmo comportamento. E agora você, como futura psicóloga, você acaba que tendo um outro olhar sobre isso agora, né? Sobre essa compreensão que é preciso ter, esse tempo que você precisa ter com você sozinha e que isso não é você não está sendo egoísta, porque muitos dos cuidadores acham que está sendo egoísta tirar um tempo para passear, para respirar, né? Respirar. E quando a gente fala um tempo, não necessariamente, você vai para uma academia. Pode ser aquele momento em que você está dentro de casa, mas que você pode acessar uma rede de apoio, né? O tio, a tia, o irmão, a mãe, e agora deixa esse tempo aqui comigo, eu vou ficar aqui dentro do quarto, eu vou descansar, eu vou respirar. Isso também é cuidar da sua saúde mental. E acessar também as redes de apoio, como o Centro de Valorização, a CVV, né? A gente deixa aqui, acho que a gente vai colocar lá o número da CVV, no card aqui embaixo, e falar dessa rede de apoio que você pode acessar nesses momentos, que é o Centro de Valorização à Vida. Então, existe pontos de apoio que você pode acessar para diminuir esse impacto dessa dor. E aí a gente vê que quando a família não consegue dar esse suporte total, você precisa recorrer, que foi o caso, né, da Andy, onde ela colocou ela numa casa de repouso, e fala um pouquinho mais sobre isso, e que não existe egoísmo em fazer isso. Às vezes, muitas das vezes, é necessário fazer. Fala um pouquinho A sobre minha mãe, ela isso. se sentia muito culpada porque não era responsabilidade nossa cuidar da minha avó, né? Porque ela é filha, a Uhum. única filha. E mas a gente também se sentia na obrigação de, poxa, ela é minha avó, ela sempre cuidou da gente, ela criou a gente, basicamente. E eu sempre falava pra minha mãe, poxa, mãe, tá complicado pra gente, tá complicado pra você. Se você não tá aguentando, se você não tem capacidade de cuidar agora, Estrutura, né? né? Se você não consegue fazer isso agora, a gente consegue arrumar um lugar que ela vai se sentir melhor, que ela vai ter o apoio, que ela vai ter o cuidado e que a gente também vai ter essa ressalva, né? A gente vai saber que Uhum. ela tá sendo cuidada. Então, no lugar onde que ela tá agora, tem médico 24 horas, tem terapia, em conjunto com os outros Uhum, em idosos grupo, também. né? A terapia ocupacional, trabalhando ali as habilidades dela, aonde ela pode fazer um trabalho dentro ali, com aquele grupo, né? Entendendo cada um dentro da mesma situação, do mesmo problema. Então, isso é muito bom para que a família entenda que muitas das vezes acessar essa rede às vezes é necessário.
até para que você possa ter uma qualidade de vida. Sim, ela achava que ela ia ser criticada, porque, poxa, eu tô abandonando a minha mãe. Mas Uhum. não tá, não necessariamente. A gente vai todo final de semana ver ela e que a gente percebe que ela teve uma melhora muito grande. Ela se comunica de uma forma bem menos agressiva. De vez em quando ela esquece quem é minha mãe, Uhum. mas é uma coisa compreensível. A gente entendeu Até isso já. porque é da doença, né, também, Sim. né? A doença, ela é degenerativa, então ela vai criar essas condições e a gente precisa entender que isso vai ocorrer, mas isso não é a pessoa, é a condição de saúde dela. E primeiro de tudo, né, a pessoa entendendo que ela está fazendo o melhor, né, por aquela pessoa, ela está dando o seu melhor e também olhando para si, porque não adianta. É uma corrida desleal, porque você está aqui, você quer abraçar o mundo, você quer, não, eu quero cuidar, eu tenho que cuidar, e você chama essa responsabilidade para você, e quando você vê a sua função como mãe, ela está deficiente, porque você já não tem mais estrutura para aquele filho que chega da escola, você já está cansada, né, exaurida. Então, você precisa realmente separar, né? Agora, se eu posso, se eu tenho condição de colocar, né, a minha mãe numa casa de repouso ou acessar uma rede de apoio, eu vou fazer isso. E não tem nada de errado com isso. Se é o melhor pra mim, é o melhor pra ele, é o melhor pros dois, né? É melhor para os dois. Então, nosso intuito aqui é justamente falar desse suporte que os cuidadores precisam ter, tanto na rede de apoio em casa, quanto procurar especialistas para estar ali auxiliando aquela pessoa. Então, não tem problema nenhum, tem que ser bom para todas as partes. E aí, o que você poderia deixar para essas pessoas que estão, né, nos vendo e deixar um recado? Olha só, você como futura psicóloga, com esse olhar empático por essa situação que você já vivenciou, é algo que você sofreu na pele e viu que sozinha não tem como, né? Eu acho que, via de regra, não tem como fazer tudo sozinha. Eu acho que isso já está muito bem visto dentro de todo o ambiente familiar. Eu acho que você precisa dividir, e se você puder deixar uma mensagem para esses cuidadores, o que você diria? Priorize a sua saúde mental, cuide de você. E aí agora você como psicóloga, fala aí e deixa a sua mensagem, porque é isso que a gente quer deixar. Desmistificar que o cuidador é só a mãe, é só o pai. Não, tem netos cuidando de avós, entende? Então, tem muita gente fazendo alguma coisa e, por fazer muita coisa ao mesmo tempo, se sentem sobrecarregados. E isso vai gerar um estresse crônico que pode aí gerar um quadro clínico, né, que a pessoa não tem como mais lidar. Ela não tem como, ela não tem mais recursos dentro dela para conseguir lidar com aquela situação. Então, como psicóloga e futura psicóloga, né, já é psicóloga, né, já Meio está já psicóloga. meia psicóloga, tem feito uma boa caminhada. O que você diria para essas pessoas? Acho importante dizer que as pessoas não vão julgar você se você escolher um caminho, entre muitas aspas, mais fácil, né? Em colocar em uma clínica de reabilitação. Porque ninguém sabe o que você está passando no momento, ninguém sabe as suas dores, não sabe como é que é na sua casa. Então, se você tem condição e se você também pode levar para clínicas de reabilitação ou para grupos especializados gratuitos, é muito importante, tanto para a pessoa que está doente, né, com o idoso, tanto quanto para você, porque Precisa procurar apoio, né, precisa. psicológico, né? Procura um profissional, entra lá, pesquisa, dá um Google lá, né? O pessoal Porque não mais adianta novo. nada você cuidar de uma Exato. pessoa, sendo que você também não tá. Você está Você tá doente doente. e você Como é que não você tem vai cuidar de uma condição. pessoa se você está Doente, se doente? você não priorizar a sua saúde mental. Então, o assunto de hoje foi bem curtinho, mas que eu quis trazer a Marcela aqui para justamente trazer esse olhar. Nós estamos aí abordando sempre o calendário da saúde, né? Nós ainda estamos em Fevereiro Roxo, que são as doenças crônicas, mas já estamos aí, março já está batendo a porta, e nós iremos aí abordar
síndrome de Down. E então, é a importância de se falar da saúde mental desses cuidadores que cuidam dessas pessoas. Então, o assunto de hoje foi esse: cuide, priorize a sua saúde, não ache que você está sendo egoísta em não cuidar de você. Então, o assunto de hoje foi esse. O Psicast vai ficar por aqui com a Marcela. Obrigado, Marcela, por Eu ter que agradeço o aceito convite o de convite que eu última peguei hora. assim de última hora, mas eu acho interessante a gente abordar esse assunto e dizer que você é especial e você precisa cuidar de você. Todos são especial e precisa cuidar da sua saúde mental. Então, gente, o Psicast fica por aqui. Quero agradecer ao Instituto TCC Assiste, ao nosso professor Tavares, que é o nosso patrocinador aqui. Muito obrigado. E acompanhe a gente pelas redes sociais. Se você deseja saber mais alguma coisa sobre o Instituto, pode deixar lá o comentário, perguntar, fazer perguntas. Aqui nós temos também especialidades, pós-graduação. E se você quer saber mais, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado por hoje e até a próxima.